Sabe quando você acha que já venceu algum pecado ou algum problema na sua vida e de repente você descobre que não está tão liberto assim? Foi assim que aconteceu comigo ao ler o livro Manso e Humilde, e é sobre ele que nós vamos conversar hoje. Logo que esse livro chegou na livraria lá da igreja, eu olhei a capa e eu disse: que coisa mais linda! Ele de fato é um livro muito impecável. A capa como se fosse uma tela, vou mostrar pra vocês, não sei se foca, mas é como se fosse uma tela, uma pintura. Esse aqui é uma capa dura e ele é até texturizado a capa dele. Muito lindo, eu disse, uau, muito artístico, eu quero ler esse livro, Manso e Humilde. Só que aí eu li o subtítulo dele, O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. E aí eu pensei, acho que não vai ser tão interessante assim, porque eu acho que eu já estou liberta, eu acho que alguns pecados que o Senhor está tratando comigo, não vou precisar desse livro. Só que eu fiquei, né, passou uma semana, passou duas, eu ia lá, olhava ele, eu dizia, não posso comprar o livro só pela capa. Até que decidi comprar esse livro e ele foi definitivamente um divisor de águas na minha vida. Por quê? Ele vai tratar profundamente o coração de Cristo, o coração de Deus, e como ele se move em relação a nós, filhos. Eu sempre fui uma pessoa que eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento. Eu sou apaixonada por aquele Deus que vence guerras e que vence batalha. O Deus da justiça, o Deus da ordem, o Deus que defende os seus. Sempre fui muito apaixonada pelas histórias do Antigo Testamento, sempre fui muito fissurada, e esse é o Deus que eu não tinha problema de falar, não hesitava quando precisava falar desse Deus da justiça, o Deus santo, puro e irrepreensível. Ao ler esse livro, entrei num dilema muito grande. Por quê? O autor é um autor reformado. Ele cita bastante teólogo, é como se fosse um compilado de vários teólogos e puritanos. E me pareceu meio contraditório um livro de um autor reformado, com citações de teólogos reformados e puritanos, falar da graça e do amor de Jesus com tanta autenticidade e com tanta profundidade. Ele cita muito Goodwin, Bunyan, Owen, vários puritanos, Edwards, Spurgeon, enfim. E eu comecei a entrar em conflito, porque a cada capítulo que passa, tu vai se aprofundando mais e mais sobre o coração de Cristo. Aí, de repente, tu lê o primeiro, o segundo capítulo e tu pensa, não, já tem tudo aqui. E aí vem o terceiro, e aí vem o quarto. O que eles fazem? Eles pegam versículos que falam sobre o coração de Cristo e aprofundam. Eles passeiam desde Paulo ao profeta Isaías. Ele tem uma caminhada muito abrangente dentro da Bíblia, só que sempre focando nas expressões que revelam o que há no coração de Deus e o que o move e como ele é em sua profundidade. E isso, de certa forma, foi muito constrangedor para mim, porque eu conheci um lado que, mesmo estando a vida inteira na igreja, eu ainda não conhecia do Senhor. Um lado misericordioso, um lado manso e um lado humilde. E ao mesmo tempo que eu conheci esse lado, eu consegui ver qual é a maneira, é como se fosse um beabá de como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos parecer com Cristo. Nós falamos muito sobre temos que parecer com Jesus, temos que parecer com Cristo, papapá, nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos relacionamentos. E quão parecido com Cristo nós estamos no nosso coração. Quão parecido com Cristo nós estamos no nosso íntimo, na nossa intimidade. Lá onde ninguém enxerga, lá onde ninguém vê nossas invejas, nossos ciúmes, nossas iras pecaminosas, nossos legalismos. E aí eu vou chegar num ponto que eu descobri lendo esse livro. Eu descobri lendo esse livro o quão legalista eu sou e estou em processo de transformação. Eu poderia dizer quão legalista eu era, mas eu acredito que como pecadores nós estamos sempre no processo de sermos libertos dos nossos pecados. E é muito interessante que mesmo que você vá lendo e vá descobrindo os seus pecados e vá vendo, uau, quão distante eu estou do coração de Cristo, isso não é nada que te deixe envergonhado, ou, oh meu Deus, eu sou muito ruim, estou muito distante e nunca vou conseguir, não.
ele aborda de uma maneira que te constrange, porque ao mesmo tempo que de maneira delicada ele consegue trazer esses pecados, trazer esses erros, ele mostra um Cristo que mesmo abominando o pecado, ele morreu na cruz para que nós não fôssemos punidos por esse pecado, mas que nós pudéssemos nos achegar a ele. Então, isso é uma coisa que me tocou muito nesse livro. Ele mostra que o coração de Cristo, mesmo se entregando por nossos pecados, mesmo sofrendo a dor dos nossos pecados, lá em Hebreus 12:2, cita, só fala sobre a felicidade de Cristo, é um dos capítulos, e ele cita: por causa da alegria que lhe estava proposta. O prazer de Cristo é perdoar nossos pecados, o prazer de Cristo é nos receber com o nosso coração arrependido. E ele cita, tem uma parte do livro que fala: o coração de Cristo não é drenado por nos achegarmos a ele. O seu coração se enche quanto mais nos achegamos a ele. Nós crescemos numa cultura que parece que por nos chegarmos a Deus e apresentarmos os nossos pecados a ele, é como se o coração dele fosse se desmanchar e ficar muito chateado e muito, oh meu Deus, estou decepcionado, oh meu Deus, oh meu eu, estou decepcionado com o seu pecado, e o coração dele se esvazia. Muito bem pelo contrário, quando nós nos achegamos a ele com os nossos pecados, arrependidos, aí sim que o coração dele se enche. E lá fala também, ele vive por isso e é o que ele ama fazer. Começamos a descobrir, oh meu Deus, mas eu estava então em pecado, eu era legalista e eu não sabia, então o que eu faço? Lá em Hebreus 5:2, eles trazem também esse versículo que fala: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes, ou seja, dos pecados involuntários. Então, é um livro que, conforme você vai lendo, você vai se aprofundando no coração de Cristo e vai recebendo esse amor, e vai recebendo essa graça, e vai recebendo doses diárias de mudança, doses diárias de arrependimento e de se achegar ao coração de Cristo. Outro ponto levantado: como Cristo não precisa se afastar de um pecador sendo totalmente santo. Assim como quanto mais puro for o coração de um homem, mais horrorizado ele ficará com o pecado. Em contrapartida, quanto mais corrupto for o coração, menos afetado será pelos males ao redor. Sendo Jesus assim, quanto mais horrorizado ele fica com o mal, da mesma forma ele se inclina naturalmente a ajudar, aliviar e proteger e confortar. Enquanto um coração corrupto se omite com indiferença. Pelo fato dele ser santo, pelo fato dele ser puro, isso o move a se inclinar, isso o move a perdoar os nossos pecados. Afinal, foi por isso que ele morreu na cruz. Ele não morreu na cruz para nos punir pelos nossos pecados. Quando nos achegamos a ele, ao invés de encontrar a punição, nós encontramos a cura. A intenção dele, ao revelar o nosso pecado, não é nos punir, mas é nos curar, é nos santificar e nos purificar. Nós temos a tendência de ver, quando nós estamos em pecado, que Deus está do lado oposto. Estamos nós e o pecado, e Jesus está do lado oposto, e há uma guerra entre nós e Cristo, quando na verdade ele está ao nosso lado contra o pecado. Ele está ao nosso lado, nos ajudando e nos fortalecendo para vencer o pecado, e não contra nós. E isso também foi algo que, por mais óbvio que pareça ser, quando a gente começa a ler esse livro, e eu aconselho vocês, eu incentivo vocês a ler, porque quando a gente olha o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre, aí não estou no momento de sofrimento, mas quando tu começa a ler ele, tu vê que de fato tem algumas crenças que nos prendem de conhecer intimamente quão manso, quão humilde, quão simples. Algumas crenças que nos limitam de conhecer quão manso, quão humilde, quão gentil é o coração do Senhor. E em todo momento, toda vez que ele falava de graça, de perdão de pecados, do coração de Cristo que se move por nós contra o pecado, ele sempre fala que tudo o que ele está falando ali não isenta o lado disciplinador de Deus, o lado de Deus que é justiça. Então, isso foi muito bom também, porque parece que quando você fala muito do perdão, muito da graça, nós estamos entrando na hipergraça, quando na verdade nós estamos falando do coração de Cristo. Vem cá. Alguém acordou, papai?
Pode te levar lá no ar. Tô quase terminando. Eu vejo que, assim como eu precisei perceber isso, muitos de nós precisamos perceber que o coração de Cristo ainda se atrai pelo seu povo. Ele não teve um transbordar de amor apenas quando ele estava na terra e foi crucificado e sangrou até a morte, e morte de cruz, e depois subiu ao céu e esse transbordar se estancou. Não, Cristo ainda se move pelo seu povo. E ainda ele fala, não é como se o seu coração fluísse como um surto de misericórdia para o levar até a cruz, e agora se esfriou, ou seja, ele foi movido por um surto de graça e misericórdia que o levou até a cruz, e agora nós estamos de lados opostos. Eu e o pecado, e ele do outro lado. Bem pelo contrário, ele está ao nosso lado contra o pecado. Ele trata também no capítulo sobre a vida emocional de Cristo. E ali vai trazer a compaixão, a raiva. Fala ali quando Jesus cita, né, que seria melhor que se matasse quem levasse os pequeninos a pecar. E ele fala, não porque ele comemora a tortura dos ímpios, mas porque ele ama de forma mais profunda os seus pequeninos. Além da vida emocional de Cristo, ele vai falar também dos seus relacionamentos, sobre como Jesus se comportava em relação aos seus amigos publicanos e pecadores. Em Cristo nós temos um amigo para sempre, que o abraço dele, a força não diminui. Se nós estamos em pecado, a força diminui, ou se nós estamos em santidade, a força desse abraço aumenta. É um amigo para todas as horas, é um amigo constante, independente do nosso momento de vida, independente do nosso momento de pecado. E para finalizar, uma das coisas que me chamou muita atenção foi no capítulo que fala sobre a sua obra natural e a sua obra estranha. Ele vai falar sobre aquele versículo: não lhe alegra o coração afligir os homens. E diz ali que esse versículo está exatamente no meio desse livro. E Deus fala, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não faz isso porque ele agrada. A misericórdia é algo natural de Deus e a punição não. E eu acho que é aí que nós perdemos muito de entrar no relacionamento profundo com Deus, de quando nós não conseguimos entender que a sua obra natural é a misericórdia e não a punição. Quando nós pecamos e nos afastamos, nós estamos perdendo de entrar num relacionamento mais profundo com o Senhor, um relacionamento mais amoroso com o Senhor, um relacionamento onde nós vamos crescer mais ainda em Deus. Jonathan Edwards fala: Deus se compraz em misericórdia e seu juízo é sua obra estranha. Ele precisa agir com juízo, mas não é algo natural para ele. A sua obra natural é a misericórdia. Tem um momento que ele fala no livro: se você chega e assusta uma pessoa por trás e fala, chega e dá um susto na pessoa, a pessoa vira às vezes e o que tu tá fazendo? Que susto! Já fica irada. Em Deus é o contrário. É como se você chegasse a Deus, desse um susto nele e ele se virasse em amor e em misericórdia, porque essa é a natureza do Senhor. Essa é a sua obra natural. Nós podemos chegar e assustar o Senhor, uma brincadeira boba, ele vai se virar em amor e misericórdia. Do coração de Deus flui misericórdia, mas do nosso lado, muitas vezes, flui a resistência de receber essa misericórdia. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Estejam com o coração aberto a receber o amor e a graça de Deus. Não, mas eu pequei, eu mereço punição. Jesus Cristo morreu na cruz para que nós fôssemos perdoados, e muitas vezes nós esquecemos esse sacrifício. Nós esquecemos do que Cristo fez na cruz quando nós achamos que nós devemos nos punir pelos nossos pecados. Nós desmerecemos o sacrifício de Jesus na cruz quando nós achamos que nós não fomos perdoados, quando o Senhor já lançou nossos pecados no mar de esquecimento e nós continuamos nos lembrando dos nossos pecados e não nos perdoamos, nós estamos desmerecendo a obra do Senhor na cruz, a obra de todos os pecados que Cristo carregou em seus ombros na cruz, todo o peso que ele carregou da humanidade em seus ombros. Quando nós pecamos, nós ficamos tão tristes e lamentamos tanto. Imagina Cristo, que carregou todos os pecados da humanidade nos ombros naquela cruz. Eu vi ontem um vídeo, não lembro quem falou, se eu não me engano foi Iago Martins, citou um autor que eu não lembro agora, que fala que Cristo foi o homem que mais teve pecados na face da terra, e ele nunca pecou, mas de fato foi o que carregou o pecado de todo mundo nas costas, de toda a humanidade nas costas. Então foi o homem que
realmente carregou mais pecados do que qualquer outro pecador que possa existir. E ele entende a nossa dor, ele entende o nosso constrangimento ao pecar, mas ele nos recebe com amor, ele não recebe com punição. Nós vamos colher sim, nós vamos ter a colheita sim dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, mas eu garanto para vocês que é muito melhor quando nós decidimos colher com Jesus do que colher afastado dele. O plantio é opcional, a colheita é inevitável. Mas se você reconheceu que o plantio foi errado a tempo antes da colheita, decida colher com Cristo do que colher longe dele. Pode parecer um pouco radical essa questão de nos punirmos com os pecados, mas às vezes a gente faz isso em pequenos detalhes do dia a dia. Hoje eu não fiz o devocional, meu Deus, Deus está muito chateado comigo. E depois a gente tenta compensar no outro dia. Amanhã eu vou fazer o dobro de tempo. Amanhã, hoje de noite, eu vou então levantar de madrugada para cobrir o dia que eu não fiz o meu devocional. Quando, na verdade, quando nós temos um relacionamento com um amigo e nós não conseguimos, às vezes, sentar e ter uma conversa profunda e longa, ele fica chateado com a gente? Esse amigo fica chateado? Não, porque a amizade já está bem estabelecida. E se nós temos uma amizade com Deus, se nós conhecemos Ele tão intimamente quanto nossos melhores amigos, nós vamos saber que Ele não vai ficar chateado pelo dia que a gente não conseguiu fazer um devocional e a gente vai ter que, Ele vai nos cobrar no outro dia o dobro, porque amigo não faz isso. Nós chamamos Deus de amigo, nós chamamos Deus de Senhor e Salvador, mas nós lidamos com Ele como se Ele fosse alguém ferido, como se fosse alguém que se dói quando nós não conseguimos ter muito tempo de devocional, que fica chateado quando nós não conseguimos levantar na madrugada para orar. Será que Deus é tão machucado assim? A soberania dele é muito maior do que isso. Então é isso. Esse livro me mostrou o quão legalista eu era e o quão legalista eu sou e estou em processo de transformação e de libertação. Se você se identificou, eu aconselho a comprar esse livro. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, já para facilitar para vocês, caso queiram adquirir. E a nenê acordou. E como vocês sabem, eu gravo sempre que a criança está dormindo. Justamente por isso, porque eu sei que eu vou ser interrompida. Então, eu vou lá atender ela. Fica aqui a minha dica. Adquiram esse livro. Se você quiser comprar pelo Kindle, enfim, mas não deixem de ter esse conhecimento profundo do coração de Cristo. E é um livro que eu vou dizer para vocês, eu vou ler de novo e precisa ler de tempo em tempo, porque a nossa rotina, a nossa vida e tudo que nos cerca às vezes nos afasta dessa realidade do coração de Cristo. E nós precisamos ser lembrados constantemente como é o coração de Cristo, quão gentil, quão humilde é. E como ele se move e como ele se comporta em relação aos pecadores. É isso aí, gente. Se você gostou, se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo o que achou. Se você já leu esse livro, me dê o teu retorno, o que você achou desse livro. Comenta aqui embaixo, não deixe de me seguir, não deixe de dar like nesse vídeo, para que outras pessoas também recebam essa informação e possam também ser alcançados por esse entendimento do coração de Cristo. Um beijo e até o próximo vídeo.